Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o povo de Moisés. Nós vamos falar sobre os hebreus. Bora lá? Bom, galera, assim, os primeiros vestígios que se tem sobre a origem do povo hebreu, eles são do Velho Testamento da Bíblia ou da Torá, que é o livro sagrado judeu. A gente não tem como precisar exatamente qual a origem, qual a data de origem dos hebreus. O que a gente sabe é que eles eram um povo nômade que habitava a região da Palestina, que se dedicava à criação de ovelhas e cabras e bois, assim, sobretudo, e que acreditavam que o universo havia sido criado por um único Deus chamado Jafé, ou Jafé, como tu preferir. E também se sabe que eles têm uma origem semita. Do ponto de vista do relato bíblico, semitas são aqueles que são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Do ponto de vista histórico, semita é uma origem comum de alguns troncos linguísticos, como o aramaico, o hebraico e o árabe. Sim? Abraão é considerado o primeiro patriarca que fundou que deu origem ao povo hebreu, né, a partir do momento em que Abraão recebe um chamado de Jafé, e Jafé teria dito para Abraão que ele deveria marchar rumo a uma terra prometida, uma terra de fartura, uma terra de riqueza, para fundar uma nova nação, uma nação de felicidade, uma nação de prosperidade. Então Abraão marcha da cidade de Ur, aquela primeira cidade suméria, até a região de Canaã, que fica na região da Palestina, onde seria a terra prometida. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Isaac e Jacó seriam assim os primeiros patriarcas originais que deram origem ao povo hebreu, certo? Jacó, que também era chamado de Israel, por isso que a gente se refere aos hebreus também como israelitas, teve 12 filhos, e esses 12 filhos, para cada um desses filhos, ele deu a liderança de uma das tribos que integram a origem do povo hebreu, as 12 tribos que deram origem ao povo hebreu, localizadas nessa região da Palestina. Então são 12 homens, 12 filhos, 12 patriarcas que dão origem às 12 tribos que deram origem aos hebreus e que são as 12 tribos fundacionais dos judeus, né? Então, na instalação dessas 12 tribos, no primeiro momento, como a gente já falou em outras aulas, essa região da Mesopotâmia é uma região onde há muita escassez de alimentos, ou seja, o clima árido, semideserto, poucas terras férteis para plantio, para cultivo de gado, para criação de gado. Então isso faz com que existam muitos conflitos nessa região em busca de terras férteis ou melhores condições de produzir alimentos. E o primeiro conflito que as 12 tribos de Israel precisam enfrentar é com os povos cananeus e filisteus que já habitavam a região. Por conta desses conflitos, seja por busca de alimentos ou com os outros povos que habitavam aquela região, essas 12 tribos se dividem e uma parte dos hebreus migra em direção ao Egito. A questão é que lá no Egito, os faraós egípcios escravizam os hebreus. Enquanto os hebreus buscavam ir para o Egito na esperança de vida melhor, e no fim das contas, os egípcios transformaram os hebreus em escravos por 400 anos. Então, não à toa, a história da fuga, da libertação dos hebreus da escravidão dos egípcios é um dos eventos mais relatados da nossa história, né? Deu origem ao mito bíblico dos 10 mandamentos e deu origem ao relato bíblico da travessia do Mar Vermelho, que estão registrados no livro Êxodo do Velho Testamento da Bíblia, né? Então, nesse relato, Moisés teria conduzido o povo hebreu de volta à Palestina, ou seja, de volta à Terra Prometida, certo? Nesse caminho, Moisés teria aberto o Mar Vermelho com o seu cajado, né? E durante esse trajeto, Deus teria dado para ele, então, os 10 mandamentos básicos que todo, então, filho de Deus deveria seguir. No caso dos hebreus, esses 10 mandamentos também são chamados de decálogos, que são 10 leis, são 10 regras que todo hebreu deve seguir. A grande questão dessa história é que Moisés, ele já nasceu no Egito e foi criado a partir da cultura e das religiões
egípcias. O Moisés não tem a sua origem na região da Palestina. Então a formação de Moisés é uma formação a partir da cultura egípcia, né? Então, tanto é que é muito possível encontrar esses elementos dos 10 mandamentos no livro dos mortos da mitologia egípcia. Sim? Então, boa parte dessas regras que foram adotadas pelos hebreus, pelos israelitas e depois pelos judeus e também pelos cristãos são, na verdade, regras ou orientações provenientes da cultura egípcia, que influenciaram o pensamento de Moisés. Moisés se intera que tem origem hebraica, já quando era bastante crescido, e então decide liderar o seu povo de volta à sua terra prometida. E é nesse trajeto de volta que Moisés teria cruzado o Mar Vermelho, né? O que se sabe é que existem períodos do ano em que o nível da água do Mar Vermelho baixa e é possível em alguns trechos, em algumas áreas do Mar Vermelho, cruzar ele, inclusive caminhando, certo? Dessa fuga, então, nessa fuga dos hebreus do Egito, retornam à Palestina e na Palestina seguem os conflitos com os filisteus, né? Com a volta de Moisés, ou enfim, dos hebreus do Egito para a Palestina, é que esse conflito com os filisteus tem um fechamento com a consolidação das 12 tribos de Israel. E aí a gente tem o início de uma nova etapa, de uma segunda etapa, como eu falei para vocês antes, que é a Era dos Juízes, ou a Era dos Reis. Sim? É um período em que os hebreus vão ser governados por juízes. Juízes aqui tu não pode entender como um juiz como a gente entende hoje, né? Como uma figura do direito, né? Do sistema jurídico. Aqui não. Os juízes, para os hebreus, nessa época, ele é um líder que tem um papel político, religioso e militar ao mesmo tempo. Então é muito mais próximo de uma monarquia, sim, eles são muito mais reis do que juízes na acepção como a gente tem hoje, né? A gente tem um dos mais importantes dele é Saul, né, que é digamos assim, aquele rei que é o responsável pela implementação da monarquia, então ele é quem constitui essa nova forma de organização dos hebreus. Davi, que é famoso, né, pelo relato bíblico da luta contra Golias, que era um grande, muito mais forte. Davi, um menino, jovem, pequeno, franzino, e a sua bravura e a sua astúcia, a sua capacidade de manusear a funda e atirar pedra, fez com que Davi, muito menor, muito mais frágil, vencesse o gigante Golias. Na verdade, galera, isso é uma analogia para o conflito entre os hebreus e os filisteus, né? Davi era o hebreu e Golias o filisteu, né? E aí sempre quando a gente constrói um relato sobre uma jornada epopeica da nossa história, uma epopeia que o nosso povo liderou, a gente sempre cria essa imagem da superação, né? Então o Golias, ele é a representação dos filisteus. Os filisteus são representados como grandes, fortes, cruéis, imbatíveis. Mas Davi, que representa a força dos hebreus, muito mais frágeis, muito mais fracos, conseguiram, pela sua astúcia, pela sua inteligência, pela sua capacidade, vencer os filisteus. Sim? Então é isso que o relato bíblico da luta, do confronto de Davi contra Golias representa. E a partir disso, da expulsão dos filisteus, então tu tem a expansão dos hebreus nessa região ali da Palestina, né? E a instituição de Jerusalém como a capital do território hebreu. Um outro rei importante é o Salomão, né? Que instituiu uma frase que até hoje a gente usa, chamada justiça salomônica, ou seja, aquela ideia de que é preciso igualar as partes, né? Tem um relato famoso de Salomão. Aqui, inclusive, tem uma imagem de um episódio do Chapolin em que eles retratam essa passagem, né, onde aparece o rei Salomão, em que o rei Salomão está diante de um dilema. Duas mulheres, e que esse exemplo se transformou no símbolo da justiça salomônica, né, da justiça de Salomão.
Duas mulheres reivindicam ser a mãe do mesmo filho. E Salomão precisa decidir para qual das mães ele vai entregar a criança. E ele não quer ser injusto. Ele quer entregar a criança para a mãe verdadeira. Sim? Então, o que segundo o relato, né, mítico, o que Salomão teria feito? Salomão teria dito: vou partir a criança ao meio e darei metade da criança para cada uma das mães. Né? Isso, na verdade, era um truque do Salomão para provocar a reação da mãe verdadeira. Segundo Salomão, só a mãe verdadeira reagiria diante do fato de partir o filho ao meio. Então, diante desse fato, a mãe verdadeira se manifesta e Salomão então diz: o filho é dessa mulher aqui. Beleza? É do Salomão também a construção do templo de Jerusalém, que depois a gente já falou, quando falou dos persas, por exemplo, a gente falou da destruição do templo de Jerusalém, do cativeiro da Babilônia e da libertação do cativeiro da Babilônia quando houve a ocupação persa. Então, quando que aquele templo que foi destruído foi construído? Aqui no período do rei Salomão. Rei Salomão tem que pensar nisso, né? A sociedade hebraica é uma sociedade do patriarcado, é uma sociedade mandada por homens, né? Uma sociedade patriarcal. Então era permitido para os homens uma série de direitos. Salomão, por exemplo, chegou a ter, segundo relatos, né? Chegou a ter 700 esposas. Inclusive uma delas era a filha do faraó egípcio. Tu vê que o cara de besta não tinha nada, né? Desde essa época, casamentos já simbolizavam alianças políticas também, né? Então, Salomão era casado com 700 mulheres, inclusive a filha do faraó egípcio, chamada Maqueba, a famosa rainha de Sabá, entrou para a história. Com a morte de Salomão, você tem uma série de conflitos entre os hebreus, que provoca o cisma hebreu. Cisma é uma palavra que significa divisão, né? Então, o cisma hebreu de 926 a.C. Dividiu as tribos de Israel entre 10 tribos para o norte, cuja capital é Sumária. Deixa eu ver se a gente consegue achar aqui. Capital Sumária. Vamos tentar achar aqui a capital Sumária, eu não estou achando aqui. Mas não tem problema. Essa região norte aqui, digamos, é onde ficam as 12 tribos, as 10 tribos do norte, cuja capital é Sumária, e abaixo o reino de Judá, esse sim está muito mais visível aqui, né? O reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, que está localizada aqui, ao lado de Belém e outras cidades bíblicas também, né? Como essa região é uma região de muitos conflitos, como a gente já tinha falado antes, é uma região também em que não tem instabilidade, né? Vocês veem que existe disputa entre os hebreus, dos hebreus com os filisteus, dos hebreus com os cananeus, e agora também tem essa galera que dominou, o que está dominando a Mesopotâmia e que está se expandindo em direção ao mar Mediterrâneo, está se expandindo em direção à Palestina. Então, o primeiro deles, que tem destaque na história, são os assírios, né, com o Sargão II, mas vai ser com a invasão dos babilônicos, com Nabucodonosor, que é quem vai destruir o Templo de Jerusalém, que vai converter os hebreus mais uma vez em escravos, né? Antes dos egípcios, agora dos babilônios, né? Um cativeiro esse que dura 70 anos e que só vai se encerrar quando os persas, que tinham um princípio multiculturalista, que preservavam as culturas locais dos povos conquistados por eles, pôs fim ao cativeiro dos hebreus. E a partir do ano 70 depois de Cristo, já no Império Romano, é que Jerusalém sofre um ataque novamente por parte dos romanos, do imperador Tito, né? E esse ataque provocado pelo Império Romano provocou uma dispersão, provocou uma diáspora do povo hebreu pelo mundo todo, dispersão que existe até hoje, né? Essa diáspora judaica é uma diáspora muito famosa, e essa, digamos assim, uma etapa importante dessa diáspora
tem a ver com a criação do Estado de Israel, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, como uma consequência da Segunda Guerra Mundial, né? Como a gente sabe, a Segunda Guerra Mundial, um conflito que matou cerca de 6 milhões de judeus, né? Então, como uma certa recompensa não é a palavra, mas como uma certa dívida histórica, né, da humanidade com o povo judeu, então a ONU, em 1948, cria o Estado de Israel. O problema é que a criação do Estado de Israel tirou os judeus de um conflito e jogou os judeus em outro conflito, né? Porque a região da Palestina, como vocês veem na imagem aqui, ela já em 1946 ela era toda ocupada pelos árabes, né? Pelos palestinos. Com a divisão do território pós Segunda Guerra Mundial, você tem a criação de um estado em branco aqui o Estado de Israel, e em vermelho as áreas destinadas à Palestina. Ou seja, o que a ONU faz? A ONU divide o território, diz um pedaço do território vai ser destinado aos judeus e o outro território vai ser destinado aos árabes. Mas o que faz com Jerusalém? Já que Jerusalém é uma cidade disputada por todas as religiões monoteístas. Então a ONU decide que Jerusalém seria uma área neutra, ou seja, não seria território de ninguém. A questão é que a evolução do conflito foi provocando uma ocupação cada vez maior do território por parte de Israel, né? Em 1967 tem a Guerra dos 7 Dias, e após a Guerra dos 7 Dias, uma nova negociação de paz, uma nova divisão dos territórios, que já diminui ainda do acordo inicial os territórios palestinos, e aqui, na imagem mais à direita, um estado mais próximo do atual, a imagem de 2011, de 9 anos atrás, de como estaria a divisão territorial. Mas vale lembrar que a divisão feita pela ONU é a divisão pós-Segunda Guerra e a divisão feita após a Guerra dos 6 Dias, né, onde os israelenses avançam sobre os territórios palestinos. Então a ONU faz um novo acordo. Esse é o último acordo que existe em vigência. A partir daí não existiu nenhum acordo internacional com relação à divisão de territórios. O que houve é nada mais, nada menos que o conflito entre Israel e Palestina, que, como vocês veem na imagem, tem provocado um profundo avanço de Israel sobre a área dominada pelos palestinos. Beleza, galera? Isso é um pouco da história dos hebreus. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre os inventores do alfabeto. Nós vamos falar sobre os reis do mar Mediterrâneo, nós vamos falar sobre os fenícios. Beleza, galera? Nos vemos lá.